Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para mais uma prévia de jogo do Real Madrid. Dessa vez, Real Madrid enfrenta o Salzburg. Terceira rodada do Mundial de Clubes, jogo que define a classificação. Real Madrid primeiro, Salzburg segundo, ou seja, jogam aí quem termina em primeiro, quem termina em segundo, quem classifica, quem não classifica, porque não está nada definido ainda nesse grupo do Real Madrid. Então, vou trazer para vocês as últimas informações. Coletiva do Xabi Alonso falou sobre vários jogadores e também a possível, provável escalação do Real Madrid para essa partida do Mundial de Clubes. Antes de mais nada, se estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa sempre o like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Primeiro recado para os palpiteiros e palpiteiras de plantão é avisar que Real Madrid e Salzburg já se enfrentaram nesse ano de 2025. Foi na Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Salzburg por 5-1. Lembrando que o Salzburg foi uma das grandes decepções dessa Champions, não fez uma boa Liga dos Campeões, o time da Áustria, e o Real Madrid venceu por 5-1 com 2 gols de Rodrigo, 2 gols de Vinícius e 1 gol de Kylian Mbappé. Foi a única vez que essas duas equipes se enfrentaram na história, então é o único confronto que temos, que aconteceu em janeiro desse ano de 2025. Sempre lembrando, para quem quiser palpitar com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos, na minha parceira KTO. E agora vamos às informações dessa partida. Real Madrid e Salzburg, o jogo que vai definir a vida do Real Madrid nesse Mundial de Clubes. Vamos ver o que o time do Xabi Alonso vai conseguir fazer para esse jogo, mas a primeira informação sobre essa partida é que o Real Madrid continua sem poder contar com Kylian Mbappé. Lembrando que ele passou por uma gastroenterite severa, chegou a ser hospitalizado. As informações por aqui é que ele perdeu vários quilos de massa muscular e não está ainda 100% para jogar. Por isso o Xabi Alonso nem levou o Kylian Mbappé para a viagem que o Real Madrid tem que fazer para enfrentar o Salzburg lá nos Estados Unidos. Então o Mbappé continua fora, a gente não teve a estreia ainda do camisa 9 nesse Mundial de Clubes. Vamos ver se o Real Madrid passa para as oitavas e se daí sim o Xabi Alonso consegue recuperar Kylian Mbappé, que ficou na concentração do Real Madrid lá nos Estados Unidos para se recuperar e ficar melhor, já visando o próximo jogo. Além do Mbappé, mais nenhum recuperado dos jogadores que estão no departamento médico para o Xabi Alonso. Lembrando que Endrick e Mendy ficaram em Madrid para trabalhar na recuperação. Carvajal e Militão, recuperação da lesão no joelho, ainda não estão disponíveis. O Camavinga acelera na recuperação dele, mas o Real Madrid vai com muito cuidado com ele, porque na temporada ele teve várias lesões, então vai sim com muito cuidado com o Camavinga. E o Alaba também ainda se recupera, lembrando que o Alaba teve a lesão no joelho, voltou, teve uma recaída, depois voltou a jogar, depois teve outra recaída, então também se vai com muito cuidado com o Alaba. Por isso, nenhum dos jogadores que estavam no departamento médico são recuperados pelo Xabi Alonso, e tem a grande dúvida de saber quantos minutos o Rüdiger vai poder jogar. Porque o Raul Asensio recebeu o cartão vermelho no último jogo, não joga essa partida. E o Xabi Alonso não é que tenha uma variedade de zagueiros para colocar em campo. Então a questão é saber quantos minutos o Rüdiger vai poder jogar. Vamos ver se ele vai começar no time titular ou vamos ver se o Xabi Alonso vai optar por colocar ele no segundo tempo. Então entraria uma peça que já é uma tradição no Real Madrid na linha defensiva, que é Tchouaméni, que tem jogado mais de zagueiro do que de volante nos últimos tempos no Real Madrid e continua sendo a alternativa. Daqui a pouquinho eu tento explicar para vocês o que estão trazendo de possível escalação, mas antes vamos para um resumão da entrevista coletiva do Xabi Alonso. Tem me chamado a atenção lá nos Estados Unidos que as coletivas estão sendo um pouco mais longas do que o normal. Quando as coletivas acontecem aqui em Madrid, o Real Madrid estipula mais ou menos o limite entre 12 a 15 perguntas, são entrevistas coletivas mais enxutas, e o que eu tô notando nos Estados Unidos é que o Real Madrid está proporcionando a mais meios de comunicação perguntarem pro Xabi Alonso, então a gente tá tendo umas entrevistas coletivas um pouco maior, o que é bom porque aí a gente consegue ter o Xabi Alonso falando sobre mais coisas, isso é muito interessante. Vamos ver se durante a próxima temporada isso vai seguir assim aqui em Madrid ou se o Real Madrid vai voltar com o que fazia tanto com o Zidane como com o Carlo Ancelotti nas últimas temporadas. O Xabi Alonso já abriu a coletiva falando que o Real Madrid tem 2 objetivos, que é ganhar e ser primeiro do seu grupo. A questão de ser primeiro é muito importante, porque
Se o Real Madrid termina em primeiro do seu grupo, cai do lado do caminho da morte, que a gente já tem na parte de cima do chaveamento. PSG e Inter Miami, que vão enfrentar nas quartas de final Flamengo ou Bayern de Munique. E aí, quem terminar em primeiro do grupo do Real Madrid vai automaticamente para esse lado. E depois ainda tem, eu enfrentaria Borussia Dortmund ou Monterrey em caso de avançar as quartas de final. Se o Real Madrid termina segundo do seu grupo, cai do outro lado do chaveamento, onde a gente tem Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea. Dali vai sair o confronto das quartas de final. E Inter de Milão e Fluminense. E seria o que está embaixo. Segundo do grupo do Real Madrid, conta aí Manchester City ou Juventus, basicamente. São os dois times que já estão classificados. Vamos ver quem é que termina em primeiro e segundo do grupo, que também vai ser definido antes do grupo do Real Madrid. Então, quando o Real Madrid entrar em campo, já vai saber quem é que vai pegar. Caso termine em primeiro e caso termine em segundo, e já vai saber como é que vai ficar o caminho do chaveamento. O Xabi Alonso disse na entrevista coletiva que não está fazendo cálculo, não está pensando sobre chaveamento, está concentrado em ganhar a partida. O Real Madrid começou esse Mundial de Clubes deixando dúvidas, né, no primeiro jogo no empate com o Al Hilal. Depois, apesar de ter jogado com 10 jogadores, e aí fica difícil a gente até fazer uma análise, mas conseguiu se impor e conseguiu vencer o Pachuca com um jogador a menos durante praticamente todo o jogo. E agora esse jogo contra o Salzburg digamos que é visto como o que realmente, se nada de extraordinário acontecer, vai dar para realmente ver o que do trabalho do Xabi Alonso já está sendo implementado nesse elenco. Xabi Alonso elogiou a predisposição dos jogadores, elogiou a qualidade, o nível técnico, mas a predisposição deles para essas mudanças, que a gente já viu alguma coisa no jogo contra o Pachuca, mas como o Real Madrid estava com 10 em campo, não dá nem para fazer muita análise. Mas o jogo contra o Salzburg é um jogo contra um rival, que é um bom rival, e ver os passos que se está dando nesse projeto Xabi Alonso, nessa nova etapa do Real Madrid. Sobre alguns jogadores, especificamente que o Xabi Alonso falou na entrevista coletiva. Primeiro, ele foi questionado sobre questões de saídas ou chegadas de jogadores e reforçou que ele pensa em um elenco compensado, equilibrado e com uma concorrência interna ativa. Ou seja, eu acho que o Xabi Alonso está pensando para a próxima temporada num Real Madrid que vai ter o time de gala, mas que ele vai utilizar muito o banco pensando nos jogadores que estão em melhor momento, para dar aquele alerta atrás dos jogadores em teoria titulares desse Real Madrid. Sobre Haasen, que está sendo uma das grandes notícias desse Real Madrid, o zagueiro de 20 anos espanhol que foi contratado e está ajudando muito na saída de bola, está sendo chave para o Real Madrid conseguir começar a mostrar o que pode vir a ser com o Xabi Alonso. Elogiou que foi uma grande contratação e que ele ainda tem margem de melhora, ou seja, o Xabi Alonso vê que o Haasen já está pronto para jogar, mas que ainda tem uma curva de melhora, lembrando, ele só tem 20 anos. Falou sobre o Brahim, que deve renovar o seu contrato com o Real Madrid. Disse que ele entra, às vezes ele costuma entrar nos jogos, mas ele tem uma capacidade de mudar as partidas muito grande. E disse que eu achei interessante, eu posso contar com ele para qualquer coisa. Isso é importante, porque ele talvez veja o Brahim como essa figura coringa dentro do Real Madrid dele. Interessante essa resposta. Perguntaram em relação a os atacantes defenderem, né, mais na figura do Vinícius, que é digamos, dos que estão à disposição e que estão jogando o que tem jogado mais, e ele disse que não é uma questão de um jogador, que o Xabi Alonso já tinha dito que a principal coisa que ele quer mudar nessa primeira etapa do novo Real Madrid, do Xabi Alonso, é diminuir as distâncias entre as linhas, que é algo que o Ancelotti bateu muito na tecla na temporada passada, mas não conseguiu fazer. Ele disse que todo mundo nesse Real Madrid tem que defender, os atacantes e os defensores. E todo mundo nesse Real Madrid tem que atacar, os atacantes e os defensores. Por isso ele quer que o Real Madrid esteja mais compacto, que as linhas estejam mais juntos e que o time, quando avança, avança todo mundo, quando volta, volta todo mundo. Esse foi um problema do Real Madrid do Ancelotti na temporada passada. E o Xabi Alonso tem batido muito na tecla das distâncias. Ele quer melhorar as distâncias e diminuir as distâncias entre os jogadores. Vamos ver esse jogo contra o Salzburg. Acho que é uma boa oportunidade para a gente realmente ver se esse conceito está sendo aplicado pelos jogadores. Tema Rodrigo, que está sendo um dos temas desse Mundial de Clubes em entrevistas coletivas do Real Madrid.
Rodrigo foi titular no primeiro jogo, não jogou nenhum minuto na segunda partida e perguntaram ao Xabi Alonso sobre o Rodrigo. Ele falou: foi uma decisão técnica ele não jogar no segundo jogo. Ele segue sendo importante e nós vamos precisar dele no Mundial de Clubes. Então, o jogo de hoje contra o Salzburgo vai ser interessante para a gente ver se o Rodrigo vai ser titular, se o Rodrigo vai ter minutos, ou qual é a ideia do Xabi Alonso com o Rodrigo, porque depois do Rodrigo ter passado por uma etapa complicada no final da temporada, com o Xabi Alonso a gente teve a sensação de que ele estava voltando, né? Tava vindo, tava voltando, fez postagens de que estava mais feliz e tal. O Xabi Alonso contou com ele passou por esse processo inicial aí de entendimento das ideias do Xabi Alonso nas primeiras semanas em Madrid. E aí, quando o Xabi Alonso escala o primeiro time, o Rodrigo tá no time. Só que aí no segundo jogo ele não tem nenhum minuto e não teve nenhum problema. Foi uma decisão técnica, como o Xabi Alonso falou. Então, fica aí essa incógnita Rodrigo. Nesse momento a gente não sabe muito bem como é que o Xabi Alonso vai utilizar ele e o que vai acontecer com ele. Então, vai ser interessante a gente observar esse jogo contra o Salzburgo para ver o protagonismo do Rodrigo nessa partida. Sobre escalação, dei uma olhada aqui no que os meus colegas que estão nos Estados Unidos estão falando sobre escalação e parece que as dúvidas são duas, tá? Primeiro, quem é que vai ser o zagueiro do lado do Hausen? Se o Rüdiger tá para começar ou se o Xabi Alonso vai optar por colocar ele só no segundo tempo. Ou se o Tchouaméni joga ali, e quem é que vai jogar na direita? Se vai ser o Rodrigo, se vai ser o Brahim, se o Arda Güler vai jogar por ali. Então, essa basicamente é a dúvida. Real Madrid vai ser escalado com Courtois no gol, que foi extremamente decisivo, como costuma ser na partida contra o Pachuca. Trent Alexander-Arnold na direita, Fran Garcia na esquerda, porque não tem outra opção. Hausen na linha defensiva de zagueiros. E aí a dúvida, Tchouaméni ou Rüdiger. No centro de campo, se o Tchouaméni não joga na zaga, vai ser o volante posicional que o Xabi Alonso meio que já estabeleceu que ele vai ser esse cara. Vai para o meio de campo. E aí isso condiciona a posição do Güler caso ele jogue. Se o Tchouaméni joga no meio de campo, o Valverde e Jude Bellingham são fixos no meio de campo. E aí, se o Tchouaméni joga na zaga, muito provavelmente o Güler vai ser esse terceiro cara do meio de campo. Se o Tchouaméni joga no centro de campo, muito provavelmente o Güler vai ser esse cara da direita, porque tem sido a aposta do Xabi Alonso, foi no último jogo também, e aí o Brahim não entraria. Acredito que vai por aí. Vinícius Júnior e Gonçalo. Gonçalo parece que ganhou essa titularidade aí como a referência no ataque até o retorno do Mbappé, porque o Xabi Alonso tem escalado o time num 4-3-3, pelo menos inicialmente, e depois vai mudando muito dentro das partidas. Vamos observar como é que vai ser, o que já se avançou nesse Real Madrid nessa partida contra o Salzburgo, que é muito importante para definir o grupo do Real Madrid no Mundial de Clubes e ver onde o time do Xabi Alonso vai cair no chaveamento, se vai para o caminho da morte ou se vai para o outro lado. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui, claro, volto depois dessa partida que aqui para mim na Espanha vai ser às 3 da manhã, então hoje o dia é louquíssimo, estou vivendo de manhã, vou viver um pouco à tarde, depois vou dormir, vou acordar para fazer o jogo de madrugada, que eu vou terminar de trabalhar lá pelas 6 da manhã, é trocar o dia pela noite, mas é o que temos em competições como essa e vamos nos organizar para viver assim tranquilamente. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.